Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte aumentou recentemente, com agressões e advertências verbais, além de alguns movimentos militares, o que gerou uma preocupação sobre uma nova crise entre duas potências nucleares. Veículos de comunicação como o jornal americano The New York Times e o britânico The Guardian chegaram a citar a possibilidade de um conflito e compararam o momento atual com a crise dos mísseis de Cuba, de 1962. Afinal, seria essa crise nuclear mais preocupante em 50 anos? Especialistas ouvidos pela BBC divergem sobre as chances reais de um confronto mais acirrado, e potencialmente destrutivo, entre Washington e Pyongyang. Há um consenso de que a solução militar não seria melhor para as diferenças entre os dois países e que, assim como fizeram soviéticos e americanos há quase 55 anos, Donald Trump e Kim Jong-un resolverão seus problemas na mesa de negociações. O conflito. A crise atual se intensificou em 8 de abril, quando, após um teste de míssil frustrado pela Coreia do Norte, Trump disse ter enviado uma armada muito poderosa para a Península Coreana, uma referência ao porta-aviões USS Carvinson e um grupo tático. Por sua vez, o exército norte-coreano exibiu no último fim de semana seu arsenal militar e tentou fazer um novo teste de mísseis de médio alcance. O exercício falhou novamente. O dispositivo explodiu pouco após o lançamento. Estava marcado para o mesmo dia o início de uma visita do vice-presidente americano, Mike Pence, à Ásia, que tem a Coreia do Norte como um dos principais temas de sua agenda. A era da paciência ou estratégia, com Pyongyang, terminou, disse ele na segunda-feira, em visita à Coreia do Sul. A resposta da Coreia do Norte foi breve, vinda de um alto diplomata do país. Se os Estados Unidos planejam uma ofensiva militar, vamos reagir com um ataque nuclear preventivo. A escalada de tensão alcançou um nível já considerado por alguns como a maior ameaça nuclear em 50 anos. O The New York Times classificou como uma crise dos mísseis de Cuba em câmera lenta. Quando as ambições nacionais, o ego pessoal e um arsenal mortífero se misturam, as possibilidades de erro de cálculo se multiplicam, disse o jornal. Já o The Guardian afirmou que nesse momento, a maioria das armas nucleares do mundo estão nas mãos de homens para quem a ideia de usá-las está se tornando factível. Numa referência a Jong-un, Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, em Cuba, o episódio é lembrado como a crise de outubro. No dia 15 deste mês em 1962, um avião espião do ZOA descobriu instalações na ilha que pareciam corresponder a mísseis nucleares de médio alcance, o que fez o governo de John F. Kennedy cercar Cuba imediatamente, enquanto navios soviéticos avançavam rumo à ilha. Entre 22 e 27 de outubro daquele ano, o mundo experimentou o que era sentir-se à beira de uma guerra nuclear. Finalmente, negociações entre Moscou e Washington permitiram que o arsenal nuclear instalado na ilha voltasse à Rússia, enquanto um furioso Fidel Castro culpava os soviéticos de terem negociado pelas suas costas. O Prêmio Nobel da Paz e físico a favor do desarmamento nuclear Joseph Rothblatt qualificou a crise dos mísseis como o momento mais aterrorizante da sua vida. Seria a crise atual o momento mais crítico desde então? Sobrevivência para Bates Gil, especialista em relações entre Estados Unidos e Ásia da Universidade Nacional da Austrália. Trata-se de um pico da tensão nuclear em décadas. A situação mudou drasticamente nos últimos 3 anos por causa do desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte, e isso pede uma abordagem diferente, com urgência, afirma ele, para quem a expectativa da administração Trump de esperar que a Coreia do Norte se desfaça de seu arsenal nuclear claramente não funcionou. Em contrapartida, Robert Einhorn, especialista em segurança e política externa do Instituto Brookings, de Washington, afirma que hoje nos encontramos muito longe de estar à beira de um confronto nuclear como em 1962. Não é tão preocupante como muitos dizem.
Mas a situação é claramente tensa por causa das declarações da Coreia do Norte, diz. Ainda que não acredite na possibilidade de uma guerra nuclear, Yoon afirma que será muito difícil que o governo de Trump convença os norte-coreanos a eliminarem seu programa nuclear. O especialista afirma que, para Pyongyang, essas armas são consideradas garantias da sobrevivência do regime. Apesar de afirmar que o momento atual reflete a maior tensão entre as duas potências em décadas, Gil diz que a crise diplomática não se resolverá com mísseis por duas razões: as declarações do governo de Trump e a pressão que a China pode exercer sobre Pyongyang. Duvido de uma guerra nuclear. O governo Trump vem declarando querer esgotar todas as vias diplomáticas e pacíficas. A opção militar seria a última, a menos que exista uma ameaça iminente. Depois da crise em Cuba, Estados Unidos e União Soviética só voltaram a acender o sinal de alerta nuclear em 1983. Com uma série de exercícios militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, tidos pela Rússia como um possível ataque atômico. Soviéticos preparam mísseis e alertaram suas bases na Alemanha Oriental e na Polônia. O incidente teve uma repercussão menor que a crise cubana, mas ainda é considerada por historiadores como a maior relacionada a armas nucleares desde 1962, até agora.